Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da HGP. Vamos falar sobre o surgimento dos novos meios de comunicação no século XIX. Ora, antes de mais, na aula anterior tínhamos falado dos meios de transporte e vias de comunicação. Atenção, vias de comunicação e meios de comunicação, estamos a falar de duas coisas diferentes. Enquanto as vias de comunicação, falamos das linhas de caminhos de ferro, falamos nas estradas, são as vias de comunicação. Aqui os meios são os aparelhos que se possam usar para comunicar com outra pessoa. Ou seja, os meios de comunicação no século XIX são muito poucos, vão aparecer aqui os primeiros. Nós hoje temos imensos, não é? Como sabemos, mas na altura não. Então vamos ver, temos aqui os novos meios de comunicação que vão aparecer. O correio, vamos falar do correio. Vamos falar do correio, o correio no verdadeiro sentido da palavra, como correio, como uma instituição, porque as pessoas, claro que mandavam mensagens umas às outras, mandavam recadinhos escritos, mas agora vamos ter mesmo o correio, e temos aí o primeiro selo adesivo. Vocês vejam aí no vosso manual, está ali o primeiro selo, o selo comprava-se, né, que era no fundo era para pagar o serviço de alguém que levava essa carta, com a efígie de Dona Maria II, vai surgir em 1853, e facilitou a distribuição das cartas, tal como os nomes das ruas e os nomes das portas atribuídos às residências, porque na altura, muitas vezes as ruas já não tinham nome, e se tinham nome as portas não tinham número. Então começou-se a atribuir um número a cada porta, também todas as ruas terem um nome, para assim ser mais fácil a pessoa, o carteiro, levar a carta à casa que era pretendida levar, não é? Digamos, ao destinatário. Antes de mais, a efígie da Dona Maria II chama-se efígie ao seu perfil. Vocês vejam que ela está de lado. E é a palavra efígie. Podia às vezes não estar familiarizado com esta palavra. E até 1877 o que é que vai acontecer? Vão surgir os primeiros bilhetes postais e os primeiros marcos do correio, que são instalados na cidade de Lisboa em 1882. Os marcos do correio vermelhos, aquelas caixinhas nos passeios, onde as pessoas punham o correio. E cá está o primeiro bilhete postal, que tinha um espaço, já trazia ali uma imagem até de fundo, não é? E as pessoas depois escreviam o recado, não é? Pagavam o selo, levava aquele carimbo e então metiam na caixa do correio, ou seja, no marco do correio. Depois iam lá buscar o carteiro e buscar as cartas, eram divididas e viam-se para quem eram os destinatários. E digamos que isto foi uma grande evolução a nível também de transmissão de mensagens e de informação. Depois vai aparecer o primeiro telégrafo, não é? Com sinais elétricos, a descoberta de eletricidade é feita e então leva-nos à descoberta então do primeiro telégrafo, e Portugal fomos dos primeiros países a instalar o serviço de telegrafia. Vejam bem, no ano 1855, reparem, foi primeiro colocado o primeiro cabo submarino debaixo d'água entre Lisboa e os Açores, vejam bem a distância. E em 1852 as primeiras linhas na cidade de Lisboa. No final do século XIX as linhas telegráficas em Portugal, não é? Chegavam a 8.000 km. Ora bem, o telégrafo, vocês têm uma imagem no vosso manual, vejam bem, era um aparelhinho que tinha duas partes, uma que tocava na outra, e quando tocava transmitia um sinal sonoro, não é? Que depois vamos conhecer como código Morse, não é? Em que uma sequência de sons, não é? A duração dos sons de cada som representava uma letra. Claro que isto tinha que se aprender a fazer código Morse e a ler código Morse. A ouvir, só ouvia e ia escrevendo, não é? E ouvia os sinais sonoros e cada sinal diferente correspondia a uma letra. E é assim então que se faz a comunicação. E então também vai aparecer finalmente o telefone. Claro, hoje para nós o telemóvel é perfeitamente natural, mas na altura os telefones vão aparecer, e são muito poucos, porque era uma coisa muito cara, que só as pessoas com muito dinheiro, muito endinheiradas, tinham dinheiro para ter telefone. As primeiras redes telefónicas vão surgir em 1882 e nos primeiros anos o número de assinantes era muito reduzido. O número de assinantes das pessoas, cá está, que tinham o telefone, porque era uma coisa muito, muito cara. No entanto, isto vai reduzir mais uma vez, além dos transportes, também os meios de comunicação reduz a distância entre as pessoas. Mesmo quem mora longe podia facilmente comunicar. Aí ao lado no vosso manual temos aí então, cá está, um telégrafo movido a pedal, não é? Em que a energia que era necessária era tipo como se fosse uma máquina de costura. E aí temos uma menina a telefonar, não é? Com um telefone daqueles bem antigos, que poderão ler esse texto e deverão ler esses textos, porque têm sempre curiosidades da história para nos contar sobre o aparecimento do telefone, e foi o Sr. Graham Bell que vai então também desenvolver e aparecer com esta novidade, e que vai ser uma coisa fabulosa. No entanto, no final do século XIX, e como fala aí no final do vosso manual, vamos ter uma crise financeira, não é? Entre 1890 e 1892,
e que vai sentir a nível mundial, não foi só em Portugal, mas vai haver desvalorização da moeda, a falência de alguns bancos, o aumento dos preços dos produtos e, claro, o desemprego. E Portugal, como tínhamos gasto muito dinheiro, não é, nesta história do fontismo, não é, do Fontes Pereira de Mel, de fazer muitas estradas, de construir muitas coisas, muitas infraestruturas, os meios de comunicação, o comboio, tudo isso se gastou muito dinheiro. E estávamos um bocadinho com falta de dinheiro, Portugal estava um bocadinho com as economias em baixo. Então digamos que vamos ter aqui algumas dificuldades nos próximos anos vindouros e que se vai refletir, claro, em muitas coisas que vão suceder a seguir. Olha, espero que tenham gostado desta aula sobre os poucos meios de comunicação que vão aparecendo. Mais tarde também irá aparecer a fotografia e o cinema, também no final do século XIX, e que vamos começar então a ter algumas imagens das coisas, das nossas historietas que vamos aqui contando. Gostei muito de estar com vocês. Até à próxima.